competência 3, pelos verbos aí que estão aí, já é cabulosa. Porque, ó, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. O que ele quer dizer com isso aí? Eu já falei para vocês aqui o que a gente faz, até no privado de alguns já vieram falar comigo para melhorar a argumentação, o que era para fazer. Eu disse assim, liste, quando pegar o tema, liste um monte de argumentos e vai descartando aqueles menos favorecidos, para você ficar com os argumentos bons. É exatamente isso aqui, é selecionar. É selecionar os argumentos. Quando você seleciona, automaticamente você relaciona e organiza com a interpretação de texto, com a questão do tema. Então, quando eu faço isso, se eu selecionei, eu tenho aqui, vou botar aqui um tema. Questão da educação à distância. Pronto. Desafios da educação à distância para professores e alunos. Aí o tema. Rapaz, desse tema eu tenho 50 argumentos para falar. Ótimo, tem muitos. Agora pega esses 50, lista aí e vai olhar realmente qual, rapaz, esses dois aqui fazem melhor papel do que eu quero. Então pronto, utiliza esses dois, tá bom? Então é selecionar o que você vai falar. Relacionar com o tema, mais seguro. Eu tenho segurança de falar desses dois. Até porque não dá como falar dos 50. Então, eu vou relacionar com o que eu vou falar. Então, está relacionado? Está. Então, pronto, vou me agarrar a ele. Organize de maneira correta, né? Argumentos primários, depois argumentos secundários. E esses interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos, em defesa do ponto de vista, nada mais é do que você se apropriar de informações de outras pessoas, dos terceiros. É você ter essa capacidade de interpretar essas informações para defender o seu ponto de vista. Você pega, eu li aqui uma reportagem que falava sobre esse problema da adaptação de professores e alunos com o sistema de aulas remotos. E o cara lá falou bastante, bem interessante. Então, pronto. Se você conseguiu absorver o que ele quis falar para servir como argumento para você, ótimo. Então ele mostrava dados que traziam importância. Então, ótimo. Faça isso. Eu gosto muito do CNN Brasil, daquele grande debate. 9 horas. Sempre passam uns debates bem interessantes. 9 horas da manhã. Então, ali você pesca tantas informações, cara, que você fica assim. Eu não sabia disso. Mesmo jeito. 200 pontos. É aquele texto de autoria. Autoria 100% do aluno. Então, um texto que tem autoria. Eu sei que o que você fez ali foi bem feito, foi você que fez. Não copiou de ninguém. 160 pontos é quando você já tem índices ou indícios de autoria. Mas aí, por algum momento, por alguma situação, você ainda se apegou ao que alguém disse e tentou repeti-lo. O mediano, de novo, que é o 120 pontos, que é a grande maioria dos textos, é aquele texto que ele não está muito voltado para a autoria do escritor, né? Ele replica ideias de outras pessoas. Então, é como se ele não tivesse ideias próprias. É muita replicação de ideias. Quando é no 80 pontos, então, amigo, você tem problemas no seu texto, muitos problemas no seu texto. Você não selecionou, você não relacionou. Mas eu tenho muito de argumentos. Sim, mas não estão organizados. Não estão selecionados de acordo com o tema, de acordo com o seu ponto de vista. Quando você tem 40 pontos, então é mais grave ainda. Porque o seu texto está como se fosse algo inacabado. Tem sentido o que você está dizendo, mas não tem ligação entre eles. Está tudo solto. Não tem uma lógica da coisa. E o zero é quando você realmente não tem como escrever coerentemente. Seu texto não é coerente.
Seu texto é um monte de informações, mas informações sem correlações, tá bom? Mas eu vou falar separadamente, mostrar exatamente os erros cometidos dentro de cada competência. Não se preocupe, a gente verá isso aí bem direitinho. Competência 3, olha, 200 pontos, só pode ter isso, 160, você errou aqui, tá entendendo? Futuramente, espero que essa parte já consiga ver ao vivo, né? Todo mundo conversando, perguntando. Competência 4, que é linda, maravilhosa, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Traduzindo, os elementos de ligação. São as conjunções, basicamente. Então, essas conjunções elas têm que estarem dentro do texto. Olha só, demonstrar conhecimento. Por que demonstrar conhecimentos? Porque muitas vezes, onde é mais, eu boto mas. Onde onde poderia ser diferente, né? Eu boto um portanto, entretanto, no entanto, no canto errado. Então eu tenho que demonstrar esse conhecimento. Eu tenho que saber que cada conjunção dessa, ela inicia uma oração e essa oração ela tem um valor. Lembra que eu falei lá no início da aula sobre a análise sintática do pronome relativo que? Pronto. Eu tenho que ter essa análise sintática das minhas conjunções. Eu tenho que saber o que elas querem. Porque eu já mostrei aqui em algumas aulas que o como ele pode ser conformativa como pode ser adversativa. Então, conformativa como comparativa. A mesma conjunção. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado ao usar. 200 pontos, você vai atingindo a competência 4 quando você faz uso perfeito dessas conjunções. Tanto dentro dos parágrafos, ligando orações a orações, ideias a ideias, como entre os parágrafos. Início de parágrafo, você tem. 160 você usa bem, mas ainda tem aí, vai ter algumas inadequações, algumas repetições, ou você não utilizou bem entre os parágrafos, só dentro dos parágrafos. Mediana, né, que é o 120 pontos, é aquele texto que traz em algum momento entre os parágrafos, mas traz repetições, muitas repetições e algumas inadequações. Inadequações é quando você utiliza, por exemplo, um com sentido de outro. O mais, você utiliza no lugar do mas. Então, você está utilizando um no lugar do outro. É inadequação. Não é erro de grafia. Então, o 80 pontos, aí você já tem pouca diversidade, ou seja, se repete muito, e tem muitos erros. O 40, mesmo jeito. Aqui é que você tem repetições. É tipo aqui, e aquilo, e você usa apenas um elemento, muitas vezes de forma errada, não está dentro dos parâmetros, não tem nem entre os parágrafos. Há canto em locais que deveriam ter e você não botou. Há locais que não tinha, você colocou. E o 0, meu amigo, é porque você fez um emaranhado de palavras aí sem nenhum conectivo ligando nada a ninguém. Mas não se preocupe. Nós vamos ver separadamente essas competências, o que pode e o que não pode em cada uma delas, tá bom? E a última que ainda tem causado, que eu acho que é a mais fácil, mas ainda tem causado discordância, dor de cabeça nas redações que eu corrijo, é elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, demonstrando respeito aos direitos humanos. Aqui tem mais um exemplo do que eu disse para vocês, né? De que a correção ela passa por melhorias e por endurecimentos. Porque até então, teve uma época aí que os direitos humanos, se você desrespeitasse, era 0 direto. No texto todinho. Hoje não. Hoje, se você desrespeitou os direitos humanos na conclusão, só vai zerar a competência 5. Então, é uma adaptação. Como eu disse a vocês, o processo de correção passa por essas adaptações. E vai, com o tempo, ele vai se moldando, vai endurecendo as regras e vai melhorando. Então, a 200 pontos da competência 5, eu tenho os 5 agentes. Quem são esses 5 agentes? O agente, quem faz. Eu tenho a ação, o que esse agente faz. Eu tenho
o modo meio, como é que a gente faz essa ação, o efeito, para que essa gente fez essa ação e o detalhamento de um desses aí. Esse detalhamento ele pode ser do agente, por exemplo, o Ministério Público, que é responsável por construção das leis, ó, já estou detalhando o Ministério Público. A escola, que é responsável por formar cidadãos críticos, ó, já estou detalhando a escola. Então tá bem elaborado. Para que vocês, eu vejo alguns problemas na redação de vocês. Vocês querem botar o carro na frente dos bois. Mas para que você não se perca nessa ótica da competência 5, siga esse exemplo. Ó. O agente, aí detalhe o agente, o modo, a ação, depois o modo meio e o efeito. Se você seguir essa lógica, você não vai se perder. De novo, para ficar bem claro, ó, o agente, quem é que faz? É o governo federal? Beleza. Detalhe ele. Então, o governo federal, aquele responsável pelo bem-estar da sociedade, já detalhei. A ação, o que ele vai fazer? O governo federal, que é responsável pelo bem-estar da sociedade, vai desenvolver projetos para a aula à distância. Como é que ele vai desenvolver? O governo federal, que é responsável pelo bem-estar da sociedade, vai desenvolver projetos para aula à distância. Como palestras, cursos à distância. Olha aí, já estou mostrando o modo meio. Para quê? O governo federal, que é responsável pelo bem-estar da sociedade, vai desenvolver projetos para educação à distância, com palestras e cursos online, cursos presenciais. No caso aqui nosso não vai ser presencial, né? Não pode, mas cursos de extensão para facilitar a aprendizagem de alunos e, com isso, fazer a educação voltar aos seus trilhos. Olha aí, competência com 5 elementos, aí 200 pontos, não pode chorar doido, tem 200 pontos aí. Tá entendendo? Então, seguindo essa regrinha, dá para fazer. Agora não vai tentar inventar não, que doido. O 160... eu só tenho 4, falta alguém. No 120 eu só tenho 3, falta alguém. No 80 eu só tenho 2, falta alguém. No 40 eu só tenho 1. E no 0 é aquele que eu não tenho nenhum elemento, ou a minha proposta não tem nada a ver com a minha redação. É aquela proposta que está desconectada completamente do meu texto. Digamos que eu estou falando do problema da educação brasileira, aí vou lá na minha proposta, é porque os ETs eles têm que virem para a Terra para... Aí, tem nada a ver, peraí, vamos pautar as coisas, né? Então, mas a proposta também tem que ser uma proposta execuível, viu? Que possa ser, sim, executada, não é qualquer proposta não, tá bom? E para melhorar essa competência assim, tá aí, ó. Agente, efeito, belo de meio e ação. Detalhamento, aí o detalhamento aí está só em modo meio e ação, mas o detalhamento ele pode ser do efeito e também do agente, tá bom? Então eu posso detalhar qualquer um desses 4 aí. Eu prefiro detalhar o agente, porque eu detalhando o agente fica mais fácil, ó. A escola, que é formadora de opiniões, o governo, que é o responsável pelo bem-estar da sociedade, a igreja, que é um grande centro de informação e religião. Olha aí, eu estou detalhando. É o cidadão, que é responsável pelo seu próprio bem-estar. Olha aí. Tá entendendo? Então é mais fácil. Mas isso não impede que você detalhe a ação, o modo meio. O mais difícil de detalhar é o efeito. Porque aqui, quando você vai detalhar o efeito, você tem o efeito do efeito. Mas assim mesmo daí é possível. Tá bom? Ok? E aí, Pedro, estamos com quanto tempo? Beleza?